Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos para participar conosco dessa live, para podermos fazer o nosso devocional, os 40 dias de jejum e oração, campanha com o tema O Caminho da Santidade. Hoje estamos já no 23º dia da nossa campanha. Sejam bem-vindos aí para poder participar, para juntos fazermos esse devocional e também orarmos também pelos nossos pedidos, pelos pedidos da convenção, clamarmos juntos, ao Senhor pelos pedidos que têm chegado até nós. Seja muito bem-vindo. Quero pedir também você, se você tiver algum pedido que queira que nós mencionamos aqui, que oremos por ele também, sinta a liberdade de colocar aí nos comentários, para que nós possamos orar juntos, intercedermos juntos, para que Deus possa trazer uma resposta, uma solução para aquilo que estivermos precisando. Em nome de Jesus. Muito bom dia para você. Quero já desejar a você também um bom dia, que o Senhor possa te abençoar, sua vida, sua família, seu trabalho, que as mãos do Senhor possam estar acompanhando você e te conduzindo também para o centro da vontade dele, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar início então ao nosso devocional. Acredito que todos estão ouvindo bem a minha voz. Se tiver algum problema, daí manda uma mensagem aí na live para me saber que tá fora de ordem. Mas acredito que está todo mundo ouvindo bem aí, Hoje é dia 23 então da nossa campanha já, e nós vamos então estudar o tema O Espírito Santo intercede por nós. Estamos estudando aí durante a semana sobre essa função do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia diz que ele pode fazer por nós, aquilo que ele mexe em nossas vidas, qual é a função dele, em todos os aspectos. E hoje nós vamos então estudar esse tema, o Espírito Santo intercede por nós. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espero que você já tenha percebido o quanto o Espírito Santo está empenhado em te ajudar no caminho da santidade. Já com essas lições que nós estudamos, com esses devocionais que nós estudamos aí desde domingo, já dá para perceber que o Espírito Santo está realmente focado em nos ajudar, em ser realmente o nosso paracleto, Está nos apoiando, está nos conduzindo para aquilo que é a vontade de Deus em todos os sentidos. Hoje compreenderemos um pouco mais de sua ânsia e desejo pela nossa santificação. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas. Então aqui já tem algo que nós precisamos ser lembrados, Que o Espírito Santo ele conhece as nossas fraquezas e por isso ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, levando as nossas orações até o Senhor. É Ele que abraça as orações que nós fazemos aqui todas as manhãs, é Ele que abraça as minhas orações, as suas orações, e é Ele que coloca essas orações de uma forma perfeita diante do altar do nosso Deus. Então lembrar disso, que Ele conhece as nossas fraquezas. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que não passamos de pó. Assim, o Espírito Santo que habita em nós, conhecendo a nossa estrutura e fragilidade, nos ajuda em nossa fraqueza. Sim, o Espírito Santo te ajuda a vencer as lutas, tentações e provações da vida. Você se lembra qual foi a última tentação que você precisou enfrentar? Lembra aí qual foi a última tentação que você precisou enfrentar e combater? O Espírito Santo com certeza estava ao seu lado, te dando poder para poder testemunhar, te dando essa capacidade, essa autoridade para vencer aí as tentações, as lutas, que surgem no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa caminhada cristã. As tentações, as provações, elas vêm,
em diversos momentos, e nós temos aí o Espírito Santo nos ajudando a vencer. Ou qual foi a maior provação que já suportou? O Espírito Santo estava ali com você. Ele intercedia e clamava a Deus por sua vida. Ele te fortaleceu e te capacitou para que você não desviasse do caminho da vontade de Deus. Talvez esses dias, você tenha passado por tentações ou provações. Talvez hoje você terá que passar por tentações ou provações. Lembre disso, que você não está sozinho. O Espírito Santo está intercedendo por você, está te dando também capacidade para você vencer e passar, seja qual for aí a tentação, ou seja qual for a provação que você tiver que enfrentar ou estiver enfrentando nesse dia. Lembre que o Espírito Santo está com você. Exatamente como quando o Senhor Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo, assim o Espírito Santo se coloca ao seu lado para interceder por você no meio das adversidades da vida. É muito importante que você saiba disso quando estiver enfrentando momentos de tentação. O Espírito Santo conhece todas as suas fraquezas e cada área da vida na qual você precisa de ajuda. Ele não te abandona e não te deixa sozinho, mas clama ao Pai a teu respeito. Assim como Jesus intercede por nós diante do Pai, também o Espírito Santo intercede por nossa vida diante de Deus, e cada palavra que o Espírito Santo fala a teu respeito está de acordo com a vontade de Deus para você. Então o Espírito Santo tem essa função, de interceder por nós, e como eu falei agora minutos atrás, ele tem essa função também de alinhar as nossas palavras de acordo com a vontade de Deus. Então as nossas orações, elas chegam diante de Deus de uma maneira bem perfeita, porque o Espírito Santo ele consegue alinhar as nossas palavras com aquilo que realmente é a vontade de Deus. Então ele tem uma função muito importante também quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, ele que coloca essas palavras de maneira correta diante do Senhor. Assim ele intercede por sua santificação, bem como para que você seja vitorioso e firmado na fé, suportando as lutas e aflições da vida. Sabe aqueles momentos em que você fica sem palavras para orar a Deus a respeito das situações? Lembra desses momentos quando as palavras não saem, quando às vezes só é lágrimas que saem, Ou às vezes paramos na presença do Senhor e não conseguimos falar, expressar o que nós estamos sentindo. Às vezes nem as lágrimas saem, É em momentos assim que a gente descobre não saber orar como convém. No entanto, o Espírito Santo que habita em você e conhece todas as suas necessidades ao mesmo tempo, que conhece a vontade de Deus e o propósito dele para a sua vida, estará orando com você e por você, a fim de que a vontade do Pai se cumpra totalmente em sua vida. Quem já não passou por um momento desse, De você não conseguir abrir seus lábios, de você não conseguir clamar, de você não conseguir expressar os seus sentimentos para Deus. Acredito que todos nós já tivemos momentos assim, De estarmos nessa condição e termos aí que reconhecer que precisamos da ajuda do Espírito Santo para interceder por nós, para nos levar a um quebrantamento, de abrir os nossos corações e de chegarmos, diante da presença do Senhor. Então o Espírito Santo ele está presente em todo momento, aí das nossas vidas, nos auxiliando, nos dando aí condições para podermos clamar, para podermos estarmos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida, estarmos também alinhando as nossas palavras com aquilo que é a vontade do Senhor. Neste ponto, há uma avaliação extremamente necessária. Como está a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração hoje? Como está a sua vida de oração hoje? Como nós estamos com a nossa vida de oração? Estamos conseguindo orar? Estamos conseguindo dar um tempo do nosso dia para o Senhor, para podermos clamar ao Senhor, não só uma vez na semana, no domingo na igreja, ou em alguma programação durante a semana na igreja, mas todos os dias, na nossa vida pessoal com o Senhor, É claro que o Senhor fala de maneira universal também quando nós estamos reunidos, e é importante estarmos reunidos sim na casa do Senhor, mas a nossa vida pessoal, como está
né, o nosso dia a dia de oração? Nós temos conseguido separar um momento para nós podermos orar, para nós podermos estar na presença de Deus? Eu acredito que a maioria das vezes nós passamos parte dos nossos dias, né, às vezes falando com Deus em pensamento, né? Senhor, aquela situação, Senhor, essa situação na minha vida, Senhor, a minha família, Senhor, irmão tal, irmão, né? Nós passamos falando com o Senhor, mas é muito importante nós pararmos as nossas atividades no decorrer do dia e ter um momento que nós nos paramos, né? Para ler a palavra de Deus, para podermos abrir o nosso coração para o Senhor, expressarmos, né, a nossa dependência nele. É importante nós termos esse momento aí de devoção com o Senhor, né, para podermos ter também essa experiência, né, na nossa vida de oração. Então, uma pergunta aqui que está sendo feita para nós: como está a nossa vida de oração? Suas orações se resumem em pedir coisas materiais que você precisa para o seu próprio prazer? É uma outra pergunta. Nesses momentos de oração, nós simplesmente oramos para aquilo que nos traz prazer? Como está sendo feitas as nossas orações? Estamos lembrando de outras coisas que também têm muita importância, né? Por exemplo, o nosso próximo. Quantas pessoas que nós convivemos juntos e sabemos que essas pessoas precisam de salvação. Quantas pessoas que estão passando por enfermidade carecem das nossas orações. Nesses 40 dias, né, que nós estamos empenhados aí, temos orado já várias vezes por muitas pessoas, né? E é importante fazermos isso, né? Clamarmos, suplicarmos ao Senhor, intercedermos, né, pela vida dos nossos irmãos, por pessoas que precisam das nossas orações. Quanto tempo você tem passado em oração diante de Deus com o coração quebrantado, confessando a Ele suas fraquezas e incapacidades? Aqui uma outra pergunta, né? Quanto tempo do nosso dia nós estamos diante do Senhor, nos quebrantando, né? Confessando a Ele as nossas fraquezas e nossa incapacidade de realizar coisas, né, para o Senhor. Então é importante fazer isso também, estarmos diante do Senhor, reconhecendo, né, a nossa fragilidade, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados, pedindo a Ele para poder nos capacitar, porque somos incapazes de fazer muitas coisas para o reino de Deus, mas pedir a Ele para poder nos capacitar, nos dar a capacidade de fazermos, né, a obra dEle com excelência, com amor, com carinho, nos dedicarmos, né, para a obra do Senhor. É importante orar nesse sentido também. Uma outra pergunta aqui muito importante: quantas lágrimas você já derramou por perceber situações que te impedem de viver plenamente para a glória de Deus? Quantas lágrimas, né, nós já derramamos diante da presença do Senhor por perceber, né, que existem situações que nos impedem a viver na totalidade para o Senhor. Precisamos também ter esses momentos de choro, de quebrantamento diante do Senhor, reconhecendo mais uma vez, né, Senhor, me dê a capacidade, motiva o meu coração, incentiva o meu coração para me poder realizar com excelência a Tua obra, para poder fazer, né, o melhor que eu posso para a Tua obra. Uma oração inspirada pelo Espírito Santo te levará a buscar em primeiro lugar e antes de todas as coisas a vontade de Deus. Então, quando o Espírito Santo nos inspira, né, nesses momentos, vai nos levar em primeiro lugar a viver a vontade de Deus. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Quando você lê o Pai Nosso, lá no capítulo 6 de Mateus, o versículo 10 fala, Jesus orando isso, né? Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, né? E nós sabemos muito bem o que o Senhor Jesus estava falando sobre isso, né? Ele estava caminhando na sua oração também para o propósito de Deus, sabia que ia passar pela cruz, nós já falamos alguns dias atrás sobre isso, né? E a oração do Pai Nosso está incluído isso. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, né? Precisamos fazer essas orações também para que o Senhor concretize o reino dEle e a Sua vontade também em nossas vidas. Venha o Seu reino e seja feita Sua vontade serão as prioridades na oração daqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Deste modo, o Espírito Santo, que conhece a mente e a vontade de Deus para cada um de nós, nos torna pessoas afinadas com o seu propósito e comprometidas em viver para a sua glória. Mais uma vez, a habitação do Espírito Santo em nós
é essencial para a nossa santificação, pois ele nos auxilia em nossas fraquezas, intercede por nós e nos conduz a uma busca constante pela vontade de Deus, a fim de que ela seja completamente realizada em nossas vidas. O Espírito Santo intercede por mim e intercede por você, não esqueça disso. E ele consegue alinhar as nossas orações com a vontade de Deus. Convide sempre, quando você estiver orando, convide o Espírito Santo para fazer parte dessa oração. Convide ele para estar presente nas suas orações e você vai ter experiências grandiosas com o Senhor, percebendo o Senhor através do Espírito Santo, alinhando as suas orações, as suas palavras com aquilo que é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela está escrita, né, nas Escrituras Sagradas, exatamente. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? A vontade de Deus sempre é muito boa, sempre é com perfeição e muito agradável, né? Então nós precisamos convidar o Espírito Santo para se fazer presente na nossa vida e também nesses momentos de intercessão, para que ele possa também alinhar nossas palavras e para que ele possa levar isso de uma forma adequada também ao trono da graça de Deus. Amém? Nós queremos ainda ler aqui a aplicação e a oração desse devocional. Ore confessando fraquezas e inseguranças diante de Deus. Confesse isso diante do Senhor. As suas inseguranças, as suas fraquezas. Confesse isso hoje para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Mas ore também agradecendo ao Espírito Santo por interceder por você. Lembre de orar ao Senhor, agradecendo. Senhor, obrigado pelo teu Espírito que está constantemente também intercedendo pela minha vida, pela igreja. Ore agradecendo ao Senhor também pelo Espírito Santo. Ore declarando a vontade de Deus sobre áreas específicas nas quais você tem enfrentado lutas. Lembre de orar por essas áreas também especificamente. Se você reconhece que existem áreas que têm passado por lutas na sua vida, ore especificamente, Senhor, me ajuda, né, nas minhas lutas, nesses momentos que eu tenho enfrentado, talvez tentações, talvez estou passando por alguma provação. Ore específico por isso, para que o Senhor também possa capacitar você, possa te dar realmente o poder para testemunhar dele, para que você possa viver de uma maneira mais tranquila e tendo experiências grandiosas com o nosso Senhor. Amém? Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Nós queremos ter um período também para nós orarmos, para clamarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele possa abençoar, né, esses pedidos. E também queremos orar por alguns pedidos da convenção, né, e alguns pedidos também específicos. Primeiro nós queremos lembrar aqui dos pedidos da convenção, orar pela FEPAS, né, e os projetos federados pela FEPAS. Nós sabemos que nós temos um departamento na convenção das nossas igrejas aqui no Brasil e espalhado pelo mundo. Nós temos um trabalho que é feito, um trabalho com pessoas mais vulneráveis, um trabalho mais social, e é esse departamento que cuida, né? É a FEPAS que cuida dessa amplitude da nossa convenção. Então nós queremos orar. Existem muitos projetos que são apadrinhados, né, por pessoas do Brasil, pessoas fora do Brasil, e esses trabalhos são especificamente mais voltados para essa área vulnerável, né, onde muitas vezes falta recurso, falta condições para poder alcançar essas pessoas. Então nós temos vários projetos trabalhando aí com essa responsabilidade social, né? Então lembrar de orar pelo FEPAS e pelos projetos federados, né, que já são apadrinhados por pessoas. Se você quer fazer parte desses projetos, você pode entrar lá, colocar FEPAS lá no Google, e ele vai já direcionar você para essa razão social também, para que você possa saber como funciona, como você pode fazer doações para ajudar algum projeto. Se você tem vontade, né, se você talvez é um empresário e tem condições para poder apadrinhar um projeto desse, né, você pode entrar em contato lá com o FEPAS, eles vão te orientar e vão te conduzir também para fazer isso. Orar também por crianças órfãos, né? Nós temos no nosso país muitas crianças órfãos, né? Pedir ao Senhor para poder direcionar essas crianças, levantar homens e mulheres de Deus também, para poder alcançar o coração dessas crianças e conduzir para a vontade de Deus.
Orar também contra a exploração infantil, né? Nós temos isso também em áreas diferentes do Brasil, a exploração do trabalho infantil também. Que Deus possa ter misericórdia também das nossas crianças e que elas possam encontrar também abrigo e encontrar pessoas que vão cuidar bem delas, dar para elas uma dignidade, né, para viverem bem e para se tornarem grandes homens, grandes mulheres também, para fazer a diferença no nosso país. Queremos lembrar também de orar pelos idosos, pelos lares, né, e casas de repouso, né? Nós sabemos que temos no nosso país também muitos idosos, muitas vezes que não estão sendo cuidados, e nós queremos orar por esses lares, por essas casas de repouso que abraçam essas causas com tanto carinho, com tanto amor, para cuidar dos idosos. Sabemos que todos nós um dia vamos chegar nessa condição, e a minha pergunta é como que nós gostaríamos de ser cuidado quando nós estivermos nessa condição? Então é muito importante que eu e você possamos ter zelo pelos idosos, possamos cuidar bem dos idosos, né? Possamos fazer exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com nós, para que eles possam também ter aí final das suas vidas aí bem cuidados, preservados, amados, né? E que possam ser sempre lembrados também nas nossas orações. Queremos lembrar também de alguns pedidos pessoais nossos, né? Orar pelo irmão Marcos Schutz. Ontem eu conversei um pouquinho com a irmã Darcila. Ele está se recuperando, né? Deu uma melhora muito boa. Inclusive ontem ela estava viajando para lá para poder ter um tempo com ele, né? Estamos orando, é claro que está num processo ainda longo, né? Enfrentando ainda esse momento de enfermidade, mas temos boas notícias, né? Tem melhorado muito. Ontem estava muito bem. Então, nós queremos orar hoje pela vida do Marcos e agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem preservado a vida dele. Então, nós queremos agradecer ao Senhor hoje pela vida do Marcos também. Queremos continuar orando pelo pastor Valdir Biller. Ontem também conversei com a esposa dele. Ainda está internado, né, porque estava tudo parado por causa dos feriados. E ela precisa de um departamento ali da saúde para poder acompanhar o pastor Valdir Biller agora para casa, porque ele vai seguir para casa, mas com respiração em oxigênio, e também vai alimentar também por sonda, né? Então ela precisa desse departamento da saúde para acompanhar, para explicar como funciona, para dar ali os primeiros auxílios, né, para o pastor Valdir Biller estar em casa, ser tratado em casa. Sabemos que a situação do pastor Valdir Biller não é das melhores, mas nós queremos continuar clamando ao Senhor para que o Senhor possa também continuar cuidando dele ali, dando força ali para a esposa, para as filhas que estão ali mais envolvidas, né, no tratamento aí, cuidando aí do pai, do esposo. Que Deus possa também ter misericórdia da vida do pastor Valdir Biller também. Queremos lembrar de orar também pela vida da Lana, né, pedindo ao Senhor para restaurar aí a saúde dela por completo. Está também nesse processo. Ela está bem, mas ainda precisa muito de cuidado ainda, né? Próximo ali, os pais estão ali envolvidos, cuidando ali da Lana, e acredito eu que agora nos próximos dias, se eu não me engano, dia 25 ela vai fazer uma ressonância novamente, para ver como que está o tratamento, se já está mais tranquilo ou não, mas nós queremos lembrar de orar também pela pequena Lana também, para que Deus possa continuar cuidando da vida dela. Ontem eu visitei uma das nossas irmãs também, já com 71 anos de idade, a dona Traude, esposa do senhor Armando, né, o irmão Armando, mora bem próximo aqui de casa. Ela também não está bem de saúde, assim, né? Apesar, assim, de você ver que ela se esforça, mas precisa também das nossas orações. E eu coloquei no meu coração de fazer pedido por ela também nessas manhãs. Queria pedir você para orar pela irmã Traude, né? Para que Deus possa continuar abençoando a saúde física dela, possa continuar abençoando a vida dela, né? E que ela possa continuar experimentando também da graça do Senhor. Quero lembrar de orar pela irmã Rosa também lá do Paraguai, pelos seus filhos, para que Deus possa também continuar sustentando ela, que o Senhor possa continuar também trabalhando no coração dela, no coração dos filhos. Também quero orar pela professora Vilma também lá de Guarantã do Norte, que tem pedido para nós orarmos para ela também aqui nas lives, né? Orar por ela, pela vida espiritual dela, também pela vida das filhas, né? Que Deus possa também alcançar toda essa família ali no Mato Grosso, em Guarantã do Norte,
em nome de Jesus. Queremos orar também pela recuperação também dos nossos irmãos que têm passado por esse processo de cirurgia, né? Estão aí em andamento aí nessa recuperação, né? Estão aí, algumas recuperações são mais lentas do que a outra, né? Mas é importante também, é um tempo de tratamento de Deus também nas nossas vidas, né? Esse processo também de recuperação, porque daí precisamos ir mais devagar, precisamos dar um tempo mais para o nosso corpo, né? Para se acostumar com a situação e para podermos voltar à rotina normal, é preciso aí desse tempo, né, dessa paciência, né, digamos assim. Que Deus possa também abençoar os nossos irmãos, nossas irmãs, e que possam ter uma boa recuperação em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, primeiramente pela Tua palavra, Senhor. Queremos agradecer pelo Teu Espírito que intercede por nós. Todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios, toda vez que nós suplicamos, toda vez, Deus, que muitas vezes as palavras não vêm nos nossos lábios, o Espírito Santo está intercedendo por nós, nos levando a esse quebrantamento, nos levando a esses momentos agradáveis na Tua presença. Obrigado ao Espírito Santo de Deus por se fazer presente em nossas vidas, por nos levar em experiências tão tremendas quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Obrigado por alinhar as nossas palavras com a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te bendizemos nessa manhã. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor por os nossos pedidos nessa manhã. Primeiramente, quero pedir pela FEPAS, né, e todos os seus projetos federados, aonde, Deus, sabemos que esses projetos estão sendo desenvolvidos com pessoas mais vulneráveis, com pessoas muitas vezes, Deus, que não sabe como fazer, não tem recurso, não tem condições de fazer, mas nós queremos agradecer ao Senhor pela esse departamento da nossa convenção, que já há muitos anos trabalha na área social, Deus, do nosso país e fora do país. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem se envolvido nesse departamento. Obrigado a Deus também por cada pessoa que tem sido padrinho desse departamento, Senhor, desses projetos. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, essa parte da nossa convenção, esse departamento que é tão útil e tem nos levado, Senhor, tantas vezes a olhar com um olhar mais amplo para essa área, Senhor, aonde carece de pessoas envolvidas e também de recursos. Pedimos em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor, esse departamento e os projetos já federados. Levante, Senhor, mais padrinhos, mais pessoas que queiram apadrinhar, Deus, esses projetos, para que esse trabalho possa continuar, perpetuar e possa ampliar cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Queremos orar também pelas crianças órfãos, Deus, do nosso país, e também contra a exploração infantil, Senhor. Sabemos que existem lugares, Senhor, mais longínquos dos olhos, Deus, públicos, aonde isso acontece de maneira absurda, Senhor. E nós queremos clamar nessa manhã pelas crianças órfãs do nosso país. Senhor, levanta homens e mulheres de Deus para acolher essas crianças, para cuidar dessas crianças. Queremos pedir ao Senhor, Deus, para que o Senhor possa, Deus, alcançar o coração dessas crianças no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. E aonde estiver acontecendo uma exploração infantil, que o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus para combater, ó Deus, essa ação do inimigo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, usa pessoas para explorar as nossas crianças. Em nome de Jesus, que essas crianças possam encontrar, Deus, abrigo e que elas possam ser dignas, Senhor, de viverem a sua vida, de aprender, de estudarem, para serem preparadas, ó Deus, para o futuro, para serem homens e mulheres de bem no futuro, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos orar também pelos idosos, ó Deus, pelos lares e as casas de repouso. Sabemos, Deus, que esse é um momento que todos nós passaremos por esse momento. E queremos pedir ao Senhor, Deus, por esses irmãos já que chegaram na fase, Deus, dos idosos, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, levantando homens e mulheres também que cuidem desses idosos com muito carinho, com muito amor,
com muita dedicação, Deus, e sabemos que não é um momento muito fácil também, Senhor, mas que o Senhor possa dar graça para que pessoas possam se colocar à disposição e se colocarem na brecha para trabalhar com os nossos idosos, para trabalhar nessas casas, nesses lares de repouso, Senhor. Pedimos pelo recurso também por esses lugares, sabemos que muitas vezes falta o recurso, Senhor, para esses lugares, por isso nós queremos nessa manhã apresentar isso diante do Teu altar, para que o Senhor possa, Deus, trabalhar em todos os sentidos e que esses idosos possam também ser amados em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos nessa manhã mais uma vez mencionar o nome do Marcos e nessa manhã queremos orar agradecendo pela melhora que ele teve também, Senhor. Sabemos que ainda está num processo, ainda, Senhor, ainda tem uma longa jornada pela frente, mas eu quero hoje orar agradecendo ao Senhor pela vida do Marcos, porque o Senhor tem o ajudado, tem mantido ele vivo até aqui. Ó Deus, e nós queremos louvar o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua graça e misericórdia nessa manhã. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida do Marcos, nesses dias que tem sido orado por ele constantemente. Pedimos que o Senhor possa continuar cuidando desse processo, Deus, que ele está enfrentando, e que a irmã Dacila ali, junto com a esposa ali, os netos ali, possam ter um momento muito agradável ali com o Marcos, que ele possa conseguir melhorar cada vez mais e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da vida dele e dessa família, em nome de Jesus. Queremos pedir ao Senhor, clamar pela vida do pastor Valdir Biller também, Senhor, que ainda está internado. O Senhor provavelmente hoje receberá alta, mas sabemos que o processo não está muito fácil. Ó Deus, ainda tem momentos de muita dor. Ó Deus, pedimos ao Senhor, sabemos que o tratamento em casa agora vai ser diferente daquilo que era, vai ser um pouquinho mais complicado, mas nós queremos clamar pela vida do pastor Valdir Biller, para que o Senhor possa estender as mãos sobre ele, Senhor, e cumprir a vontade do Senhor, o Teu querer, o Teu propósito sobre a vida do pastor Valdir Biller. Oramos pela vida também da sua esposa, das suas filhas. Ó Deus, renova as forças. Ó Deus, que a esperança possa estar viva no coração. Ó Deus, dê a elas, Deus, capacidade de continuar fazendo aquilo que tem feito pelo pastor Valdir Biller nesses dias, nesses últimos tempos também, em nome de Jesus. Levante recursos, Senhor, para que eles possam ter ali o que precisam para esses cuidados também da vida do pastor Valdir Biller, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar também nessa manhã pela vida da irmã Traude, Senhor, a esposa do irmão Armando. Sabemos que ela precisa, Senhor, de uma recuperação em relação à saúde dela. Por isso nós queremos colocar ela diante do altar do Senhor nessa manhã, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa colocar as suas mãos ali, restaurando, Senhor, a saúde dela, que ela possa estar cada vez melhor e que ela possa continuar testemunhando, Senhor, com muita alegria, como nós vimos ontem, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor sobre a vida dela, Senhor. O quanto nós precisamos aprender sobre isso, Senhor. Quantas pessoas que em momentos de muita dor, de sofrimento, conseguem com muita paz e muita tranquilidade adorar ao Senhor, testemunhar do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Espírito Santo, ajuda-nos a entender e a vivenciar isso quando estivermos passando as nossas lutas, as nossas adversidades. Em nome de Jesus, ajuda-nos a adorar ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. E abençoa ali a vida da irmã Traude, para a glória do Teu nome. Cura ela, Deus, de toda enfermidade. Restaura a saúde dela, Deus, para a glória e exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus. Quero clamar também pela vida da irmã Rosa ali no Paraguai, juntamente com seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa continuar trabalhando o coração dela, também dos filhos. Ó Deus, que eles possam se render cada vez mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Orienta, Senhor, conduz cada um para o centro da Tua vontade. Levante homens e mulheres de Deus para continuar pregando, testemunhando da Tua palavra ali para essa família. Em nome de Jesus. Eu quero pedir da mesma forma pela professora Vilma, ali em Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Senhor, o Senhor conhece a vida da dona Vilma, sabe das suas lutas, suas dificuldades, Senhor. Sabe como anda a sua saúde física também, sua saúde emocional e espiritual. Nós queremos interceder pela vida da nossa irmã nessa manhã. Também clamar, Senhor, pela vida das filhas. Senhor, levanta
pessoas para poder anunciar ali o Teu Evangelho, para poder estar próximo ali, Senhor, conduzindo essa família também para o centro, Deus, da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Queremos clamar também pela recuperação dos nossos irmãos e irmãs que têm passado por cirurgias, Senhor, tem um processo aí de recuperação, mas nós queremos pedir ao Senhor para que todos os nossos irmãos e nossas irmãs que têm passado por cirurgia nesses últimos dias, que possam, Deus, ter uma recuperação plena, e que nesse tempo de recuperação também, Senhor, que possam também perceber o tratar do Senhor, o trabalhar do Senhor em suas vidas, e que possam descansar no Senhor, sabendo que o Senhor continua cuidando de todas as coisas, e que o Senhor está no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando, Deus, a nossa semana, ó Deus, o nosso trabalho, aquilo que nós vamos fazer no decorrer desses dias, que a boa mão do Senhor possa estar sobre nós, abençoando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor possa, assim, abençoar as nossas vidas nesse dia, no decorrer desse dia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você puder compartilhar essa live nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ouvir, participar e ter aí engajamento também nessas devocionais, eu vou te agradecer em nome de Jesus. Que o Deus possa te abençoar. Amanhã nós voltamos nesse mesmo horário, se o Senhor permitir. Amanhã o devocional vai estar com o pastor Eliseu nas redes sociais dele. Se programe, se organize para participar conosco em nome de Jesus. Um forte abraço e Deus te abençoe em nome de Jesus.